Olá, bem-vindas a esse nosso episódio mais que especial, aonde eu tô com uma responsabilidade enorme. Eu, engenheira, me dei a vontade de ser entrevistadora e convidei nada mais, nada menos que Isa Mendonça, é uma jornalista, com uma experiência enorme, é uma mulher que há 2 anos, eu acho que aproximadamente, a gente se conectou Verdade. e que tem feito parte de alguns eventos importantes na minha vida. A Isa que descobri que além de jornalista, ela é escritora, estudou letras. Pois é, menino. A Estu gente vai descobrindo cada eu coisa, né. descobri que você morou em Portugal, e Também. hoje você me disse que foi por 10 anos, né. Eu Isso. fui a Portugal há 2 anos atrás e me apaixonei, fiquei feliz de saber que Portugal te teve, né, mas também feliz de saber que Portugal te devolveu, porque você voltou pra gente. Liana, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. E assim, falando de Portugal, sinceramente, eu tenho um carinho enorme por aquela terra. Sou descendente de português, então assim, foi uma experiência incrível, maravilhosa morar ali. E Portugal mora no meu coração. Você morou em que região? Eu morei em Lisboa mesmo, Ai, morei Lisboa. no Bairro Alto, Aham. na parte bem boêmia, Nossa. e também morei no Benfica, bem ao lado do estádio do Benfica. Sou benfiquista. Aham. E assim, Portugal, assim, eu tive só por 6 dias, mas foi uma experiência muito gostosa. A Tânia, né, Tânia Tânia Telles, que é tua Telles. amiga também, né, minha amiga, trabalhamos juntos na FAESA, tivemos projetos juntos, né, e a gente esteve junto em Portugal. E realmente foi uma experiência muito interessante a gente viver, né, aquele lugar que tem tanta proximidade, né, com a Tem, a nossa gente se história, sente em né. casa. A gente se Totalmente. sente em casa. To Apesar, assim, quando eu fui a primeira vez, aham. e depois eu fui a primeira vez e fiquei, Sim, né. Foi em 2009. sim. Então, estava completamente diferente do Portugal que você conhece hoje, né. Ainda existia um certo preconceito. Em 2012 veio aquela crise na Europa. Por acaso o Brasil estava em ascensão, mas a Europa aí teve problema na Grécia, na Espanha, você lembra disso? Uhum, sim. Então Portugal ficou muito e eles tinham um pavor de quando eles viam um estrangeiro. Era como se a gente estivesse ali Ameaça. ameaçando, roubando o lugar deles, existia um preconceito muito grande, mas eu fui convivendo, né, e foi muito legal porque em 2012 veio a eleição, aí eu a cada eleição eu voltava. É, porque Então, você tem uma conexão é, tem forte, uma né, com conexão forte com jornalismo e também assessoria, né, nessa assessoria de área. imprensa. Aí a cada eleição eu vim. Então em 2012 eu vim, Aham, fiz a política aqui, depois retornei. Mas assim, eu já ouvi coisas na rua do tipo: "Volta pra tua terra", sim. entendeu? Mas hoje não é mais assim. Hoje Aham. eles recebem a gente de braços abertos, até porque é o turismo que está ali mantendo Portugal e fazendo com que Portugal seja o que é hoje, né. Verdade, verdade. Mas me conta um pouco, conta para as minhas meninas como é que foi sua trajetória, né, porque você primeiro, você se formou em jornalismo, vi que foi na FAESA, né, Foi. onde eu dei aula Pois por um é. bom tempo, só que era em São Pedro, a gente não se encontrou, e depois você foi caminhando, né, com várias experiências, tanto no setor, privado, quanto nessa ambiência pública. E, hoje você tem um programa na TV Tribuna SBT, teve, né, uma importância muito grande no fortalecimento da visibilidade feminina nos últimos anos, Sim, participando de redes, estando presente a eventos de mulheres, esteve no nosso evento da remada, foi. né, que Mulheres do Mar, que nada nos limite, foi a única rede que nos prestigiou e estava a Isa ali, né, e foi lindo, 6 horas da manhã essa mulher estava lá com a Foi. gente, Foi só muito não legal, foi muito remar legal. porque ela vai no ano que Eu vem. vou no ano que vem. Eu fiquei com Que ela medo. tinha um Eu compromisso, tinha mas um você falou que tinha um compromisso. compromisso. Mas assim, é muito interessante quando a gente percebe, né, que a gente como mulher que vai buscando os espaços profissionais, a gente não pensa só na gente, né, Sim, a gente vai construindo oportunidades para outras também
florescerem. E eu acho que isso é muito interessante, e isso é muito potente. Eu vejo que você faz isso, né, no teu programa Eu com Elas, né? É, eu e Eu e elas, elas, eu eu e e elas. elas. Liana, na verdade, assim, eu não gosto muito dessa palavra virada de chave, Sim. porque eu acho que está muito batido. Mas o que que aconteceu comigo? Eu sempre tive, eu e Isa, uma preocupação com o envelhecimento. E isso é muito interessante a gente falar, porque agora está na moda, mas as pessoas, eu digo, as mulheres costumam ter um pouco de receio e de vergonha. Eu, aos 25 anos de idade, me sentia velha. E eu procurei uma psicóloga. Você não sabe dessa história. Não. Eu procurei uma psicóloga e chorei muito no consultório. E ela não conseguia entender por quê, porque eu tinha feito 25 anos de idade, né? Eu casei aos 17 com o pai da minha filha, e ela me disse assim: "Mas você tem uma vida pela frente". E eu, com 25 anos de idade, me sentia velha. Então, saí dali mais reconfortada e fui vivendo esse processo. E sempre assim, quando alguém me perguntava qual a sua idade, eu com 28 dizia 25, eu com 35 dizia 32. Então, quando eu fui chegando perto dos 50, que foi em 2020, eh, teve o falecimento do meu pai. Eu estava em Portugal morando e meu pai faleceu em Curitiba. Então, eu sou filha única, tive que vir para poder dar o apoio à minha mãe e à minha filha que morava aqui, que era casada, que é casada e que tem a vida dela, né? Aí eu pensei bem assim, eu vim e não tive como voltar, porque a gente estava no auge da pandemia, isso foi em junho. E eu falei bem assim, queria levar minha mãe para Portugal para morar comigo, Uhum. mas eu não tive como porque eles não concediam passagem para idosos e ela não tinha ainda passaporte, ela nunca tinha feito uma viagem internacional, não teve possibilidades. Enfim, eu me vi naquela situação, fico em Curitiba, fico no Brasil, e aí eu falei para ela, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos ficar, mas vamos voltar para Vitória, porque a gente é de lá, e lá para mim é tudo muito mais fácil. Então a Sim. gente veio embora. Eu tava com 49. E aí, aliás, eu tava com 40, com 49. Quando foi em 2021, eu fiz 50. E aí eu falei bem assim, meu Deus, eu vou fazer 50 anos. O que que eu vou fazer da minha vida? É como se eu olhasse para mim e vivesse novamente aquela menina de 25 anos se sentindo velha, só que agora de fato aos 50. Falei, poxa, o que que eu vou fazer da minha vida? E eu comecei a observar muitas mudanças em mim, Sim. no meu corpo, na minha pele, porque você vai, nesse período antes da menopausa, a gente começa a observar a pele mais seca, cabelo mais seco, você já não tem aquele pique de antes, e coisas que eram importantes para você antes agora já não são mais. Eu sempre fui aquela pessoa peituda de tomar satisfação e hoje em dia para mim, ah, tá bom, olha, tá joia, tá tudo certo. Então assim, eu fui observando essas mudanças. E aí eu falei bem assim, o que que eu vou fazer? Então eu criei um Instagram chamado 50 e agora. E esse Instagram eu comecei a falar no Instagram o que estava acontecendo comigo. E foi o primeiro aqui em Vitória, não tinha ninguém ainda que falasse sobre isso. E logo depois virou um quadro num programa de TV, e depois virou um programa de TV, onde eu conheci a Tânia fazendo a cobertura para esse programa. E aí virou um projeto, sabe? E eu comecei a entender que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Agora, com 53, eu tenho orgulho de falar, já não tenho mais vergonha. Acho que eu estou muito melhor agora do que aos 25. Tenho mais consciência de mim, do que eu gosto, do que eu quero. Falar não para mim é uma coisa mais natural do que antes, porque eu rodava, rodava, rodava para não magoar a pessoa, porque Uhum. eu não queria perder aquela, sabe? Na verdade, tudo por insegurança. E hoje eu já me sinto uma mulher de 53 anos, bem vivida, disposta. Quero Linda! linda, quero fazer, vou no salão, eu falo bem assim, nossa, tô demais. E Olha, assim foi surgindo. que coisa interessante, né, porque, assim, pra gente, eu tô com 55 também, né, Pois é, mas e estamos na flor da tão na idade. flor da idade, e os meus 50 para mim foram um marco também. Eu também, tirei este momento para mergulhar dentro de mim.
E para mim foi uma experiência que eu vivi na Europa, né, eu passei meus 50 anos em Paris, Ai, que eu delícia. nunca tinha me dado um presente como esse de viajar, ficar um tempo fora, e para mim foi, uma descoberta, de que eu encontrei no meu convívio comigo mesmo, uma pessoa que eu admirava, Que era né, você. que era eu, né, que eu gostava da minha companhia. E eu acho que isso acalma a gente, né. Acalma. Quando a gente olha para o espelho e enxerga quem é a gente com, né, as nossas características, com as nossas fortalezas, com os nossos pequenos As defeitos, nossas as couraças que a nossas gente coisinhas. cria, né, ao longo da vida. Isso é libertador, Verdade. né. Então, assim, essa disponibilidade que a gente tem para viver, por ter olhado, né, quem a gente é no mundo, né, ter orgulho de tudo aquilo que a gente fez de certo e de errado, né, e aprender com o que fez de errado, isso é realmente É um libertador, né. momento único. E eu acho que isso inspira muitas mulheres, né. Eu acho que você traz nessa sua ação a oportunidade de tantas outras, né, olharem para si, para você e para si e falar: "Pois é, né, Eu também preciso posso. viver, É, né, preciso ser feliz, preciso fazer as pazes comigo", né. Então isso é muito lindo. Eu tenho algumas ações que eu faço também com mulheres, eu vejo o quanto que existe, né, um espaço para essa conversa. sim, É, é uma verdade. conversa de verdade, sem essa questão, né, de querer mostrar que a gente é mais, né, bem-sucedida. Não, somos mulheres, vivemos muitas histórias, muitos resultados, muitas lutas, e tá tudo bem É ser quem verdade. a gente é, né. Então, é legal saber, né, que não é só comigo que aconteceu, né, eu acho Não, que eu com tantas acredito que outras, né. muitas mulheres passam. Eu vou tirar essa pulseira aqui, Hum. porque eu gesticulo muito, e aí ela faz muito barulho. Eu acredito que muitas mulheres passam por isso. É, O que eu penso que acontece é que nem todas são como nós e têm coragem de dizer. sim. Então, assim, quando aquela menina de 25 anos procurou uma psicóloga, eu não tive coragem de falar isso, por exemplo, para o pai da minha filha: "Ai, tô me sentindo velha", até porque ele ia dizer: "Essa mulher é doida, né?" Ah, oi, "Minha mãe tá oi. doida?" É. Mas, assim, foi um sofrimento muito grande, Aham, entendeu? Eu via as rugas nascerem em mim, sim, e eu vejo elas nascerem hoje também. sim. E não vou dizer para você que eu encaro elas, "Ai, que coisa boa, ter ruga, pode vir mais", não. Uhum, Eu quero me cuidar, eu me cuido, então o cabelo branco eu vou no salão, eu pinto. Quando eu tenho a oportunidade de fazer um procedimento, eu faço, porque eu acho que isso não vai me desmerecer como mulher. imagino. Muito pelo contrário, Autocuidado, né, é o meu autorrespeito. autocuidado, exatamente. Mas Uhum, assim, eu hoje consigo enxergar a Isabel, que virou Isa, uhum, com muito amor, entendeu? Eu consigo, me acolher, e eu não tinha esse acolhimento comigo mesma antes. Então foi esse processo de amadurecimento que me tornou assim, eu não vou dizer uma mulher mais doce, que eu nem sou tão doce assim. Mas uma mulher mais forte e mais consciente de si mesma, entendeu. E do poder que a gente tem enquanto mulher, sim. de influenciar, de conectar, de voz, Aham. e isso é muito bom. É. E é a Isa de hoje que, ao falar para Isabel, né, lá de 25 anos, fala para ela: "Tá tudo bem, Tá tá tudo tudo bem, certo, tá tudo nós vamos certo. chegar num lugar que a gente vai se sentir bem por estar", É né. verdade. E eu acho muito interessante, todas as vezes que eu vejo seus programas, que você dá muito espaço exatamente não é só mulheres, outro dia eu vi o Bruno Riva, né, que foi meu Sim, aluno. ele é Ele foi maravilhoso. meu aluno na Fiz FAESA. 4 sessões de hipnoterapia com ele, Sim. amei. E irmão da Brenda, Irmão né, da da Brenda e da Mística e Luz. Bianca. E aí, mas eu vejo que existe, né, uma, intensidade muito grande de entrevistas com mulheres, né, com É. empreendedoras, e eu acho que é interessante o programa dar esse espaço também para estar dando fortalecimento para essas mulheres, né, mostrarem um pouco dos seus produtos, dos seus serviços dentro, né, do mercado. Que eu vejo hoje, assim, na mídia local? E aí eu acho que o podcast veio para agregar muito,
porque o podcast ele dá voz para Uhum. as pessoas. Sim. E a gente tem aqui, na mídia local, alguns veículos que eles, por exemplo, veem a programação de fora, Uhum. né? Então, durante o dia inteiro da grade, ele pode passar um ou dois programas locais, além dos jornais. Então, a gente tem na Rede Tribuna, que é onde eu estou hoje, essa possibilidade de programas locais. Então, nós temos diversos e são muito bons. O que que eu quis fazer com o Eu e Elas? Dar voz a essas mulheres, como você falou, mas incluir os homens também. Sim. E tem um detalhe muito legal que eu vou te contar agora, que era não é segredo, mas você tenho certeza que não sabia. Aham. Quando eles tiraram o Ibope, e o Ibope é feito todo mês, a gente imagina que pelo fato de ser o nome do programa Eu e Elas e mais direcionado ao público feminino, então nós vamos ter no Ibope uma audiência feminina. 77% é masculino. É os homens precisando entender Os como é a gente homens. funciona, Aí né? eu falei bem assim, gente, mas por que será isso? E aí me veio exatamente essa resposta É. aí. Os homens, eles olham o programa Eu e Elas. Ué, mas por que Eu e Elas? O que que essas mulheres estão aí tramando? Né? O que que Aham. elas estão fazendo? E eles se interessam em ver, eles se interessam em participar. Eu tenho ligações de homens que querem, ó, eu trabalho com isso, é interessante. Uhum. Vamos falar sobre isso. Por quê? Porque o objetivo é a Sim. inclusão em todos os sentidos, né? E eu prefiro dar voz às mulheres por conta dessa programação local que não tem tanta. Então eu quero que elas falem, que elas contem os momentos de vitória, os momentos de glória, como foi. Eu entrevistei uma vez uma empreendedora lá do Itararé e ela começou vendendo picolé, chup-chup, o marido foi embora, ficou ela com os dois filhos. E ela criou os dois filhos, a menina é advogada, o menino se formou em medicina, hoje ela tem uma pequena empresa de chup-chup picolé, que são maravilhosos, e eu conheci essa história através do meu personal na academia, ele que é casado com ela, com a menina, né, com a Aham. filha, Com a filha. e ele me contou, eu falei, nossa, que legal, que interessante, quero ir lá. Então, assim, nós temos histórias grandiosas aqui dentro do nosso estado, dentro da Grande Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, que precisam de ser contadas e que tem que servir de exemplo para aquela mulher que está em casa ali, ai, o que que eu vou fazer? Ai, eu dependo do marido, ai, ou vivendo uma situação, às vezes, de Abusivo. abuso, ela tem que ter força para pegar e falar assim, não, eu posso ir e vou conseguir. Essa questão, né, da mulher estar à frente, né, do sustento das famílias, de oportunizar os filhos a evoluírem, né, chegando num lugar onde elas não tiveram oportunidade de chegar, pelo menos até aquele momento, porque pode ser que mais adiante queiram, Sim, né, chegar ali. Isso é muito representativo, né, da realidade brasileira. E é interessante justamente para gerar inspiração em outras mulheres ou a própria representatividade, né, delas se verem nessas pessoas que são entrevistadas por você, né. Eu gosto muito quando a gente realmente assiste histórias, né, é, que emocionam, que têm ali, um significado maior, né. Eu não tive a oportunidade, vou procurar lá para ver se eu vejo essa, porque essa ação empreendedora é algo que me move, né. Eu que trabalho com empreendedorismo tem 28 anos, muito eu tempo. me alimento muito dessas histórias. E você também é uma mulher empreendedora, né. Também. Então, essa questão de ter identificado inicialmente, tendo feito aquele movimento do grupo lá das mulheres, né, cinquentei, né, É, e também você tem uma agência, né, tem uma agência de de comunicação, comunicação, que é a tem Connect, com o Bruno, com o né, Bruno, O é. Bruno já contratei os serviços do Bruno, né, precisando também, além, né, da agência, se precisar cobertura fotográfica, enfim, o Bruno é É, perfeito. ele é muito bom. Esse movimento, né, de ser empreendedora é alguma coisa que tem cada vez mais te impulsionado para esses novos projetos, né. É porque, veja bem, quando você trabalha com a carteira assinada, Uhum. você sabe que você tem X no final do mês. Sim. Então, você vai gastar um pouco menos dentro daquele parâmetro que você tem. Quando você é empreendedor, né, e você começa
você quer algo mais. O meu pai era corretor de imóveis e sempre foi um homem de fazer negócio. Ele comprava e vendia, comprava e vendia. Então ele chegava lá ele ia no antiquário, comprava uma peça, comprava um quadro, um relógio. Então eu vivi Esse isso daí, movimento, esse né, movimento. em E a minha mãe, casa. professora de história, aposentada da prefeitura de Vitória e advogada também, mas já está aposentada. Aham. Mas esse movimento de ir à luta, eu vivi isso diariamente. E foi muito legal porque ele falava assim para mim: sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, o que é verdade, né? Então isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Duas coisas. Ele dizia para mim também que não adianta você ficar pensando assim: ah, eu vou ser funcionária pública. Ah, eu vou ser concursada. É ótimo, eu não estou desmerecendo quem é, Uhum. muito pelo contrário. Sim. Eu falo para minha filha: estuda, faz o concurso, né? E eu falo para todo mundo isso mesmo. Mas assim, quando você corre atrás daquilo que você quer, você está sempre querendo mais. Eu trabalho muito, sabe, Liana? Trabalho de manhã até de noite. Às vezes, 5 horas da manhã, eu acordo com o celular tocando. Eu não ligo para ninguém 5 horas da manhã, não, mas tem gente que Que tem liga pra você. coragem de ligar para gente, né? E aí a gente atende, ou então responde. Mas o que que eu vejo nesse movimento é que você vai realmente movimentando as coisas. Sim. Então, tentou ali, não deu certo, não é motivo para você se envergonhar, muito pelo contrário. Onde foi que eu errei? O que que eu fiz que não deu certo aqui? Eu trabalhei durante muito tempo na área política, por exemplo, de boca, Uhum. sabe? Ah, não, beleza, eu vou trabalhar para você e vai dar tudo certo. E já fiquei sem receber muito tempo. Então, hoje, vou trabalhar para você, assina aqui, Uhum. sabe? E eu aprendi com isso que eu tenho que ter contrato com tudo. Sim. E não só na área política, mas a palavra, né, o verbo apenas, infelizmente, hoje na nossa sociedade, ele está valendo muito pouco. Porque a pessoa combina uma coisa com você e ela não cumpre. Então você precisa de ter um papel assinado. Estamos vivendo esse momento. Tomara que nós voltemos à época que o fio do bigode valia. Eu até deixo o meu crescer. É interessante, né? Pessoas que têm essa postura mediante a vida da autorresponsabilidade, né? Ok, né? Fiz algumas ações onde alguém, por uma questão de valores diferentes dos meus, né, acabou não cumprindo o combinado. Sim. Ok, o que que eu posso fazer para da próxima vez isso não acontecer? É porque É, se você porque esmurecer, quem tem que, né, construir o caminho nosso é a gente. Ok, aqui me equivoquei, não fiz da forma como talvez deveria, agora farei, né? exato. Porque dentro de algumas relações a questão da confiança não é só na palavra, precisa estar ali o preto no branco, né? Então eu acho que isso mostra exatamente como é que a gente tem que ir construindo a jornada, né? Olhando para todo o movimento, vendo o resultado. Ok, deu sucesso, a gente tem que comemorar. Não funcionou, a gente tem que aprender, Isso. e ir evoluindo na busca, né, de novas oportunidades. E eu vejo essa guerreira aí muito forte dentro de você, né? O seu espírito, né, de buscar te caracteriza fortemente, né? É interessante porque a gente muitas das vezes pode fugir de tudo menos da nossa Não essência, tem né? como, não tem como. Então, imagino, acho que você já teve experiência, né, em alguma situação, né, vinculada a alguma empresa, trabalhando numa empresa, mas a sua essência sendo livre, Não, eu trabalhei e é né? bom. Olha, gente, é bom chegar no final do ano e você ter lá, 13º, º. férias, é uma delícia. Mas assim, eu não me sentia preenchida, É. não me sentia completa. Até porque 8 horas de trabalho, na minha área, eu conseguia fazer com muito mais rapidez. Uhum, E eu ficava ali na frente do computador pensando, o que que eu faço agora? uhum. Né? E o que que eu posso fazer? E eu não podia, porque eu estava dentro de uma empresa, então você tem que fazer o que você está ali para fazer. Direcionada a E eu ficava fazer. pensando assim, poxa, eu estou perdendo tempo aqui. E quando eu cheguei em casa e falei, olha, eu vou pedir conta, todo mundo se assusta, né?
Mas Sim. como? A situação que o país está vivendo, você vai pedir A minha mãe fala: "Você trabalha muito mais agora do que quando você trabalhava lá antes". Mas é muito Eu mais falo: feliz. "É, mas agora eu sou mais alegre, sou mais Aham. feliz, faço o que eu gosto, dispenso quem eu quero Sim, dispensar, corro atrás de quem eu quero correr, e isso me dá mais prazer, sim. né, preenche mais o meu coração". É, eu acho que a autonomia, né, a liberdade da gente ser, decidir, fazer, ela é essencial. Eu vivi uma experiência, eu também tenho esse espírito livre, com vontade sempre de ter liberdade de ação. E durante um movimento de vida, eu resolvi fazer uma prova, um concurso, para me tornar professora do IFES. Ah, Até mesmo porque eu tenho uma memória afetiva, né, com o IFES muito significativa. Eu fiz escola técnica lá de 83 a é TEFES. 80, é, TEFES, Só ia gente edificações. inteligente pra lá, hein. E aí, assim, quando surgiu esse concurso, eu já estava lá na FAESA e surgiu o concurso do IFES e eu resolvi fazer e acabei passando. E aí, a primeira, né, impressão era de orgulho, de felicidade, nossa, vou voltar para o lugar da onde eu vim, né. Mas quando eu, tomei pé da situação de como é que era o processo, como é que eu deveria ali atuar, eu fiz uma análise, falei assim: "Epa, né, Não é acho isso que que eu não vai quero ser não. É, aqui que eu vou conseguir, né, ser liana, né, ser feliz, ter espaços". E aí, pela minha natureza, em 2 semanas eu pedi para sair. você já Um pensou: monte de gente falou a mesma coisa: "Pra "Você é quê? louca". É estável". E assim, nada contra quem busca Sim, esse caminho, mas é essa dimensão do autoconhecimento, né, que faz com que a gente tenha a coragem de é, tomar uma decisão que a princípio é uma loucura, mas que faz todo sentido pra gente. Porque a gente que vai viver as consequências de qualquer escolha que faça, né, seja ficar ou seja partir. exatamente. E aí, depois de um tempo, eu acho que quem, né, me conhece Entendeu. entendeu, né, que realmente era o melhor caminho para que a Liana, fizesse, né, que era voltar a ter a liberdade de Não, é muito bom, é fazer os muito bom. movimentos, Eu né. trabalhei durante 10 anos na Rede Sim, Uhum, que hoje é a Record News, uhum. e quando eu decidi ir pra Portugal, por exemplo, todo mundo falou assim: "Mas você é doida? Como é que você vai fazer isso?" Eu falei: "Não, gente, meu sonho sempre foi ter uma experiência no exterior". Eu estava com 2 anos já de separada, eu falei: "Eu preciso de ir e ver o que que vai ser lá, como é que vai ser a vida lá". Ter essa participação e entender o que que é melhor para mim ou não. Sim. E aí foi quando eu fui e falei bem assim: "Não, é isso aqui que eu quero", porque apesar de eu não cheguei lá jornalista, né. Uhum. Você tem todo um processo, você tem que fazer equivalência, ou seja, eu teria que voltar para a faculdade, Sim. e eu ia ter que gastar dinheiro, eu não tinha esse dinheiro, então eu realmente tive uma vida de imigrante, eu trabalhei lá, e eu conto essa história no livro, Uhum. né. Então eu trabalhei em lanchonete, fui cuidadora, eh fiz uma série de coisas, entendeu? Sim. De trabalho que aqui no Brasil eu não faria, né? E que lá é normal demais. Sim. Aqui a gente não faz por puro preconceito. Porque se amanhã você decidir, por exemplo, ai, gente, eu tenho vontade de aprender o ofício de ser bartender, por exemplo. Quero trabalhar no barzinho à noite. Uhum. E você resolver trabalhar, as pessoas vão dizer bem assim: "O que que tá acontecendo com Liana? Ela tá falindo, tá passando fome. Por que que ela tá fazendo isso?" Porque aqui existe, infelizmente, um preconceito. Lá não, todo mundo faz isso tudo, isso é normal. Então eu trabalhei em salão de beleza, eu vivi a vida de imigrante, eu conto essa história dentro do livro, até depois eu realmente consegui trabalhar na minha área, que já foi já no final, já perto de vir embora. Você escreveu 2 livros lá, né? 2 livros. É, porque eu tinha um blog Aham. chamado Lisbon Clique, e aí o Bruno fazia as fotos à noite, né, de como era a vida noturna de Lisboa, que é uma agitação danada, 24 horas por dia, todo mundo, todas as línguas, aquela cultura toda de todos os lugares. E aí ele fazia as fotos, eu fazia os textos. E tinha muitos textos que eu resolvi colocar no segundo livro, que ele foi dividido em 4 atos.
Então tem prosa, tem poesia, tem crônicas. E o primeiro, não, eu conto realmente a minha história, não como Isabel, mas como Michele. Ah, Michele, tudo que Michele passou por ah, lá. tudo que e esses livros, onde é que as pessoas Pois encontram? é, o primeiro livro foi na editora Pedregulho, graças a Deus a gente teve a edição esgotada. Eu Aham, lancei ele em Lisboa, fiz o lançamento em Belmonte, que é um município em Lisboa, sim. na Feira do Brasil em Lisboa. E eu tive a edição esgotada, não tenho mais, eu preciso de fazer. Já Pois ouvi é. muitas pessoas já me falaram, Uma segunda ai, vamos fazer uma segunda edição, edição. sim. E o outro livro foi lançado em 2017 aqui, que é Encontros e Outros Contos. Quem até fez o prefácio dele foi Torinho, não sei se você. Aham, Torinho, um grande, um querido, um amigo saudoso, é, nos deixou cedo. sim. E foi assim, maravilhoso, sabe? E eu tenho muita saudade. É um momento da minha vida como escritora e como moradora de Lisboa que eu tenho muita saudade. E aí, você que gosta de desafios, Isa, quem sabe um novo projeto de Isa vai ser de reunir um grupo de mulheres para viver uma experiência em Portugal, Pois é, menina. né? Isso daí eu Então, acho que eu acho que é algo bem é algo bem interessante. Você que bacana. morou lá, né? A Tânia já Levar me falou isso, hein? isso, Você tá falando levar. agora, hein? É, pois é. E olha que eu não conversei com Ó, Tânia tá sobre vendo? isso. Mas eu acho que é interessante, né? Porque essas experiências, elas marcam tanto, né? Marcam. Eu me lembro lá em Portugal, eu fui a um local, a Tânia estava presente, era um restaurante, Atira-te ao Rio, É, tem uns nomes diferentes. lindo, assim, um pôr do sol que a gente assistiu, né? Ficava assim, próximo àquela ponte. Então, assim, eu tenho assim no meu coração, né, aquele momento. E eu acho que talvez muitas mulheres elas não se permitam, não vejam que é alguma Que é coisa possível. possível. E quem sabe aí, né, Taninha, É, ó, o desafio tá lançado. vamos botar aí mais fogo na lenha da, Da da Isa. Isa pra gente poder ir junta, né? Lógico, lá para Claro, Portugal, lógico. né? Em companhia de quem viveu, né? E conhece, Vai ser deve um conhecer prazer. Eu acho que vai, cada vai ser uma cantinho, experiência né? maravilhosa para todas nós. É, e eu, assim, fico muito feliz, né, de saber, né, que eu tenho próximo de mim uma mulher como você, como eu te falei, Obrigada. né, eu me senti muito honrada quando eu te falei do projeto lá da Canoa, e você falou, não, eu vou lá, vou cobrir, né, tinham pessoas queridas suas também estavam ali presentes, e é muito bom. O ano que vem a gente tem uma meta de 100. É, não, e vai juntar 100 É mulheres. 100. E você não esteve lá no momento lá a gente foi para a praia do Sacré-Cœur, então a gente fez ali um momento, que foi também, né, muito bonito, onde cada uma pôde falar, né, de si. E eu acho que todo espaço que gera isso é de muito valor, Esse né. movimento de mulheres que tem surgido é muito bonito, Sim, porque mostra que a gente está tomando essa consciência. E a gente vê isso, inclusive, por exemplo, no processo eleitoral. O verdade. estado do Brasil que menos candidata tem é o Espírito Santo, a prefeita. Uhum, Então, se não me engano, são só duas uhum. Em todos os em todos municípios. os municípios, e eu digo assim, em termos de estado, Uhum, foi o Espírito Santo para o resto da federação. sim. Então, é muito pouco, nós temos 78 municípios, né? Então, a gente tem uma assembleia com 30 deputados e a gente tem 4 deputadas. Uhum, E a gente observa o quê? Que cada vez mais as mulheres estão tendo coragem de se lançar candidatas, porque o importante, às vezes, não é só você ganhar, claro, a gente trabalha para ganhar, uhum. mas às vezes você perder, você ganha, Uhum, né? Então, só o fato de você lançar o seu nome, de você vir e mostrar que você tem coragem, mostrar que você tem projetos, mostrar o que você pensa acerca das mulheres de um modo geral e o que você pode fazer pela sua cidade, pela sua ambiência, isso é muito importante. Então, assim, até no processo eleitoral a gente observa que o número de mulheres também está aumentando. uhum.
E você tem uma experiência grande nessa área, né? Você assessora candidatos e já Sim, teve, né, vários movimentos também dentro do também. processo político. E uma coisa assim que eu sempre reflito, né? São poucas, mas mesmo assim, aquelas poucas, muitas das vezes, elas não ganham o pleito, né? E eu paro para pensar porque o número de eleitoras mulheres é É maior. maior do que homens, né? O E número de mesmo assim, mulheres no mundo é maior do que o de e homens. mesmo assim, nós mesmas não damos espaços para que algumas dessas mulheres ocupem um espaço para nos representar, né? Talvez ainda algumas precisem, né, ter um preparo maior, Claro, mas eu acredito que exista também, por parte de algumas mulheres, um também esse preconceito. preconceito. É. É uma falta de acreditar, né, Uhum. de dar credibilidade à outra, de pensar assim: "Não, ela pode de fato me representar", porque se você observar, a gente acaba tendo uma certa rivalidade, Sim. e a gente tem que tentar encarar isso de outra maneira. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que quando chegava alguém no meu ambiente de trabalho, eu até por muitas vezes passei por besta, por boba, porque eu sempre quis ajudar, eu sempre quis incluir e trazer e ensinar, e às vezes a pessoa está ali só para aprender mesmo e depois te dá um pé na bunda, desculpa a palavra. É. Mas aí é um problema Mas delas, é um né? problema dela, cada um dá aquilo que tem, né. Exatamente. Também sou Agora dessas. agora, na política, o que que eu vejo? A gente precisa de ver a mulher que está passando ali naquele horário eleitoral e procurar saber, Uhum. né. Hoje nós temos muitas candidatas a vereadora, até porque foi obrigação, tem que cumprir Sim. a cota de 30%, então elas são candidatas, o processo eleitoral é muito machista, mas ele se viu obrigado a incluir esse 30% de mulher. Então, quer dizer, será que dentre essas que estão passando no programa eleitoral, não tem uma que vale Sim. a pena você parar, olhar e falar: "Ah, vou ver quem é essa mulher, Sim. vou ver o que que ela tem", porque eu tenho certeza que tem. É E verdade. eu acho que vale a pena a gente votar em homens Uhum. que você considere que 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 são competentes, que são confiáveis, que Uhum. querem de fato fazer algo melhor, mas eu acho que vale a pena também, eu acredito que valha muito a pena a gente dar essa prioridade para a mulher, né, Concordo. e analisar, se ela não é candidata a prefeita, se ela for candidata a vice, o que que ela fez? Quem ela é? Será que o cargo que ela ocupou, de fato, ela cumpriu? Uhum. Será que ela era uma pessoa acessível? Se não foi, vamos tentar ver quem é que pode ser? E isso em todos os 78 municípios que a gente tem, porque nós temos aqui diversas candidatas que vale a pena. Perfeito. Isa, queria muito te Passa rápido, né? agradecer. Assim, eu trouxe aqui ela que é autora de livros, eu trouxe um livro onde eu sou coautora, Ah, que né, mas com muito legal! carinho. Deixa Também eu pôr são meus histórias óculos. de 12 mulheres, né? Olha, Esse livro faz parte de uma trilogia, foram 3 livros mulheres que publicados. decidem liderar. Liderar. Eu fazia parte da Rede Mulheres que Decidem, na época da pandemia estive Que como líder de legal! células femininas de negócio, e depois no retorno à vida, Liana né, Figueiredo. minha agenda acabou não me permitindo continuar, mas eu tenho um carinho muito grande, e esse livro foi E eu uma vou ler com proposta muito carinho. que a Priscília, né, Queiroz nos fez. Então são mulheres de lugares diversos, nós temos 3 capixabas aí representadas, mas nós temos, mulheres de Natal, mulheres do Rio Que Grande do bacana. Sul, Ah, então mulheres de São Paulo. essas células eram no Brasil todo? Isso, essa é uma rede que a sede dela fica em Jundiaí, né? A CEO é a Priscília, e aí a gente tinha, na época da pandemia, as diversas líderes pelo Brasil, né? Em várias cidades. Eu tive 6 turmas aqui em Vitória. A Alice mesmo, aqui do colar, que Ai, você Alice, falou, Alice Alice Mendes, maravilhosa. Na hora maravilhosa. que eu vi o colar, É, Alice, eu falei: "É de Alice". a Alice fez Empretec comigo, depois eu convidei, ela fez, né, a rede também, a célula, e aí eu trouxe com o máximo carinho e também um mimo. Eu sei que você também gosta, né, dos bolos de rolo Ai, que da Mi, delícia, da gente. Michele, né? Maravilhoso. Esse Agora bolo de rolo eu posso abrir para mostrar? pode, Dá para mostrar? pode. Gente, ele tá embaladinho.
Mas eu quero que vocês observem a delicadeza. Olha aqui. A delicadeza tem a ondinha aqui, que é a A minha marca da logo Liana, tá aqui, é, ó. A ondinha termina aqui. A delicadeza. O bolo, gente, olha para isso. é, a Só Mich meu, né? e a Michelle é muito especial, Ela né, é. e assim como você, todas as vezes que eu preciso, né, de acessar alguma parceria para alguma coisa em evento, eu priorizo, né, Isso contratar não é muito mulheres. bom? É, A gente dá essa prioridade, é, até quem a gente conhece sim, e a mulheres, sim. né? É É fortalecer, né. fortalecer a rede N feminina. Na canoa, a gente tem uma, né, uma frase, né, ninguém larga a mão de ninguém, né, todo mundo remando junto e eu acho que essa dimensão de sororidade, que é o que você fala, né, que você sempre praticou e muitas das vezes foi até questionada se você Sim, não era boba, mas é. na realidade isso tem a ver com o valor, né, que a gente traz de que a gente realmente pode, Acredita, né? né, doar, É, transbordar, é né, porque às vezes eu percebo que as pessoas não ajudam as outras por por medo, medo. né? Mas diz o ditado que quem tem competência se estabelece. Na verdade, o Exatamente. ditado é o contrário. Aham. Quem não tem competência não se estabelece. Mas eu falo isso daí porque o fato de eu aprender com você, de você me ensinar alguma coisa, eu vou pegar o seu legado e vou melhorá-lo. E da mesma forma você. Então, Uhum. assim, a gente consegue crescer juntas. É a troca, É a né. troca. É a troca Olha, eu intensa. agradeço muito pelo Ah, eu espaço. que estou muito orgulhosa, importante, né, de ter Isa Mendonça aqui no nosso A podcast. importância é minha. É, e aí eu queria que você falasse para as minhas meninas como é que elas te encontram, né, o seu Instagram, seu LinkedIn, qual é o horário do programa, né, o tudo aquilo, porque, eu sei que você também, dá mentoria, que você dá consultoria, enfim, é É. uma multiplicidade aí Mas eu tô também. sempre disponível. Pode falar Sempre. comigo 5 horas da manhã que eu já tô acordada. Sempre, e sempre assim, muito, disponível, disposta e sempre com esse sorriso no rosto, né, com essa energia gostosa. É você que cobre lá todos os eventos, né, e faz toda a gestão do Instagram da nossa querida Ana É, também, um beijo também pra Ana. maravilhosa. Então, né, o Make a Coffee que tá, né, Tá bombando. esplendoroso, onde a gente teve lá o evento do lançamento do projeto da canoa. Então, fala para as meninas como é que elas vão te encontrar. Pois é, gente, ó, eu tô todo sábado às 9 da manhã na TV Tribuna SBT, canal 7.1 às 9 horas. E na segunda-feira tem a reprise do que passou no sábado às 6h30. Então é um prazer ter você lá junto comigo. Além disso, eu também tô no Instagram. O nome do Instagram é Programa Eu e Elas. Eu e vocês. Programa Eu e Elas. E o meu Instagram pessoal, quem quiser falar comigo também, ele é aberto, é Isa com Z, Mendon KA com 2 As no final. E o da empresa é Connect Vix. Então é muito fácil de me achar. Isso, e sempre que achar, você vai ter, né, uma troca, uma conversa gostosa, né, um aprendizado, como o que aconteceu aqui nesse Liana, ó, nosso muito obrigada. Eu episódio, meu amor. agradeço muito por você ter me convidado, me dado essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Sim, você sabe que a gente já estava tentando ajustar a É, agenda, né, ela tem uma agenda corrida, a minha você também, também? mas conseguimos hoje para oferecer para as meninas o nosso melhor, né, a É nossa sim. alma, a nossa E emoção. obrigada pelos mimos. Tá, meu amor, obrigada a você.